Entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz. Primeira pergunta, repórter André Armando, TV Globo. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Diniz, gostaria que você relatasse os momentos de tensão que vocês viveram dentro do ônibus na emboscada, a indignação de vocês em relação a isso, e se de alguma maneira o resultado de hoje, a maneira com que o time se comportou dentro de campo, tem a ver, tem reflexos de tudo que aconteceu nessa viagem do CT até o Morumbi. Obrigado. Quanto ao incidente do ônibus, é tudo que a gente não quer para o futebol. A gente não pode aceitar e tolerar. E em relação ao que aconteceu no campo, acho que os jogadores souberam abstrair e entraram, e a gente podia ter vencido o jogo de uma maneira até fácil pelas chances que a gente criou no segundo tempo. E a gente deu uma bobeada muito grande, um arremesso lateral que era para o Curitiba, a gente dormiu ali e acabou, o único chute praticamente que foi no gol do Curitiba, a gente acabou cedendo empate. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Ô, Diniz, boa noite. Eu queria insistir um pouquinho nessa questão, né, no gol do Curitiba, porque o São Paulo volta para a segunda etapa e precisando do resultado, você tira um zagueiro e coloca o time à frente como você sempre fez e o time está treinado para isso, né? E depois o São Paulo consegue o gol e o Coritiba, não tendo mais nada a perder, se lança ao ataque e começa a contragolpear. Se você entende que o São Paulo estava mais exposto naquele momento em que tomou o gol. E eu queria que você também falasse se você está encontrando mais dificuldades nesse momento de extrair mais coisas dos atletas. Eu distrair, eu não acho, assim, é difícil. O futebol, assim, há 20 dias atrás, o São Paulo era celebrado como o melhor time do Brasil. 20 dias, dia 30 de dezembro, foi o jogo que a gente perdeu aqui pro Grêmio. E no jogo de hoje, eu acho que a equipe fez um segundo tempo muito bom. O normal era a gente ter feito o segundo e o terceiro gols. E a gente acabou levando um gol. Eu concordo com você que a gente poderia, mas a gente não deixou de tomar o gol por conta daquele lance específico. Foi um arremesso lateral, se tivesse mais um, se eu pudesse ter recomposto a zaga, empurrado o Luan para volante. E a gente ia fazer na hora que saiu o gol, que a gente ia fazer essa mudança. Já tinha chamado o Márcio, que a gente ia trocar, ia empurrar o Luan, ia recompor a zaga, porque não, a gente estava tendo muita dificuldade, a gente estava tendo muita facilidade para fazer o gol e não estava fazendo. Então talvez fosse melhor a gente deixar o time na nossa cabeça ali um pouco mais protegido, com o Luan ficando só por trás. Mas acabou que não deu tempo e a gente tomou o gol de empate, mas não por conta disso. Eu acho que o lance foi um lance muito isolado, não foi um lance de contra-ataque. Foi um lance de arremesso lateral e que a gente dormiu completamente e acabou cedendo empate. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Diniz, boa noite. Queria saber de você um relato desses 2 dias depois da derrota, né, da goleada sofrida para o Internacional. O que vocês conversaram? Como foi o contato com a diretoria com relação à confiança no trabalho, a sequência, né, passando também pelo jogo de hoje? Como é que foi o clima? Como que vocês, de alguma forma, tentaram recuperar o grupo para hoje? Infelizmente, a vitória não veio, mas como é que fica essa sequência com relação ao que você sentiu esses últimos 2 dias antes do jogo de hoje, Diniz? Mas responder de uma maneira bem objetiva a sua pergunta, com muito sofrimento, mas com muita união. Foi assim que eu senti. Todo mundo sofreu muito com o que aconteceu no jogo contra o Inter, mas serviu para a gente ficar mais próximo. Foi isso. De maneira resumida, foi isso. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Diniz, boa noite. Com o empate de hoje, Diniz, o São Paulo chegou a 5 jogos sem vencer em 2021, são 3 derrotas e 2 empates. Como você bem disse, em 2020, o finalzinho ali, o São Paulo era considerado o melhor futebol do país, por muitos. Onde, quando e como esse time começou a se desfazer, entre aspas, começou a ter uma queda de rendimento? Vocês já chegaram a alguma conclusão do porquê que o São Paulo chegou a ficar 5 jogos sem vencer na temporada?
Opinião, já comentei isso com os jogadores, a queda de rendimento eu acho que ela começou depois do jogo do Grêmio, lá de Porto Alegre, que a gente mereceu ganhar, a gente foi superior ao Grêmio. O jogo do Fluminense, a gente já venceu fora de casa, mas jogando abaixo do que a gente vinha jogando. E aí com a desclassificação na Copa do Brasil, acho que a gente ainda baixou mais contra o Bragantino, e depois está oscilando, um tempo joga bem, outro tempo não joga tão bem assim. Hoje a gente fez um primeiro tempo ok, o segundo tempo melhorou, e a gente acabou perdendo o jogo. A gente, hoje, principalmente no segundo tempo, a gente produziu para vencer o jogo por mais de 1-0. Bruno Faria, Rádio CBN. Tudo bem, Diniz? Boa noite. A minha pergunta é com relação ao que você pensa em fazer para resgatar a confiança dos jogadores. O time não vence desde o dia 26 de dezembro contra o Fluminense, que você já lembrou, e eu queria perguntar com relação ao atacante Brenner. Aliás, foi a última vez que ele fez gol, vitória do São Paulo, ele não voltou para o segundo tempo. Eu queria que você falasse sobre essa substituição e sobre resgatar a confiança dos jogadores para daí pensar ainda em título, se é o que vocês pensam. Obrigado. Obviamente que a gente pensa em título, o time mostrou que tem qualidade durante toda a temporada, ficamos na liderança um bom tempo e tem condições de começar a vencer a partir do próximo jogo. Em relação a recuperar a confiança dos jogadores, que a gente está fazendo o máximo para que isso aconteça. O primeiro passo para a gente voltar a ter confiança é o que a gente está fazendo. O time está cada vez mais junto. Os jogadores estão se empenhando nos treinamentos, não tem o clima, o sofrimento que tem gerado as derrotas, estão fazendo os jogadores se aproximar cada vez mais, como aconteceu em outros momentos que a gente teve dificuldade aqui. Em relação ao Brenner, ele tinha tomado uma porrada muito forte na canela contra o Atlético Paranaense, estava jogando já com alguma limitação hoje, eu acho que estava prejudicando um pouco o rendimento dele, e eu resolvi colocar o Pablo, que entrou muito bem hoje. Thiago Fagnani, TV Bandeirantes. Diniz, boa noite. Você usou aí algumas vezes a palavra sofrimento. Psicologicamente, como está o elenco do São Paulo? Como estão os seus atletas? Dá para dizer que psicologicamente eles estão abalados? Essa palavra é meio lugar comum, né? O sofrimento, ele acaba sendo um professor para que as pessoas cresçam. A gente tem que... Não é fácil, campeonato difícil. A gente tem errado muito mais do que a gente costuma errar e tem sofrido as derrotas. Mas é no sofrimento que a gente tem a oportunidade de crescer. E eu acredito muito no caráter do time. Os jogadores, eles trabalham muito, se dedicam muito. E a gente vai fazer o máximo para a gente poder vencer já no próximo jogo. Eduardo Afonso, Grupo Disney. Diniz, boa noite. Você fala sempre muito em trabalho, né? E quando a gente frequentava o CT, antes da pandemia, a gente via que o trabalho sempre foi muito forte, sempre foi muito intenso. E mesmo com todo esse trabalho, o time não está conseguindo reagir. Então, eu queria apelar para a sua experiência no futebol. Com esse trabalho duro, intenso, não vem reação, aspecto psicológico. O que pode ser feito, Diniz, assim, num prazo muito curto, que é uma semana até o próximo jogo, para não distanciar muito, para não ficar complicado? O que a sua experiência diz nesse momento que pode ser feito, além do trabalho que já é feito diariamente no CT? Não, mas tudo é trabalho, não tem o que fazer. Para responder de uma maneira é trabalhar, continuar trabalhando, acreditar nas nossas forças, acreditar na nossa coesão. E é isso, não adianta. A única coisa que a gente não pode acreditar é que está tudo errado e deixar de trabalhar achando que vai ter algum resultado. Não tem passe de mágica. São perguntas assim que eu já falei mais de uma vez. Uma pergunta fácil, mas como é que vai responder? Hoje, se tivesse ganho, o jogo que era para ter ganho, já teria um clima diferente. Não tem um monte de coisa. Não dá para você explicar de uma maneira mecânica e de uma maneira simplista por que a gente não ganhou o jogo. A gente teve muitas chances no segundo tempo, somente de fazer o segundo, o terceiro e o quarto gols. E erramos, bobeamos num arremesso lateral que deu a oportunidade do Coritiba marcar. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando forte, continuar trabalhando intenso, procurar se juntar cada vez mais para poder vencer esse momento que a gente está passando. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Diniz, boa noite. Talvez a palavra pressão seja a que mais você tem ouvido aí, né, nessa passagem sua pelo São Paulo.
E, coincidentemente, há um espelho, né, do que aconteceu no primeiro turno em relação a esses adversários, a essa fase difícil, também no segundo turno, né? E no primeiro turno, eu me lembro que a partir do jogo contra o Atlético Goianiense, o São Paulo começou a vencer e deslanchou. Você acredita que isso também possa acontecer agora no segundo turno? O Atlético Goianiense é o próximo adversário. O São Paulo conseguiu uma arrancada final que para muitos é improvável a partir do próximo jogo? Eu acredito que a gente pode começar a vencer a qualquer momento e o próximo jogo é uma oportunidade. Jogo difícil lá em Goiânia, e também não é porque é uma receita, é porque aconteceu no turno passado e tem que acontecer agora. É porque o time tem condições de vencer em sequência e buscar o título que o torcedor tanto quer. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. No intervalo, você acabou sacando o Bruno Alves, né, e colocando um time mais ofensivo. Perdão pelo barulho excessivo aqui. Colocando um time mais ofensivo, acabou conseguindo abrir o placar. Eu queria que você falasse sobre o que você pensou na estratégia depois de ter aberto o placar, de continuar com esse time agressivo. Você viu oportunidade de ainda ampliar o placar e aí conseguir uma vitória mais tranquila? E se essa não mudança pode ter prejudicado de alguma forma o andamento da partida? A gente sabe que quando você colocou alguns zagueiros em alguns momentos, não determinado zagueiro, não é isso que eu quero dizer, mas colocou um zagueiro a mais, o São Paulo chegou a perder. Não é isso, não é essa avaliação. É mais sobre a estratégia para o jogo de hoje pontualmente. Eu achei que quando a gente fez a mudança, não necessariamente você tem que recompor a zaga para o time ficar mais protegido. Eu acho que o time ficou sem sofrer bastante tempo depois que a gente fez o gol. E o que me preocupou foi que a gente começou a perder alguns contra-ataques fáceis e algumas chances claras em série. E aí, naquele momento que saiu o gol, a gente tinha pensado em empurrar o Luan para volante e colocar o zagueiro. Mas como você disse, a gente não tomou o gol por conta disso. E em outras ocasiões, acho que teve 2 ou 3 ocasiões, acho que Fortaleza, Lanús, que eu recompus a zaga e a gente tomou o gol. Então mas era uma coisa que podia ser, mas não porque eles colocaram mais jogadores à frente, que o time não ficou desprotegido por conta daquilo. A maneira como a gente foi perdendo as chances, eu acho que foi o que me chamou a atenção, para eu poder deixar, de repente, colocar um zagueiro e empurrar um pouquinho o Luan ali para volante, para a gente ter um pouco mais de segurança. Marcelo Bafégio, Gazeta. Boa noite, Diniz. A minha pergunta também vai em relação ao que aconteceu com o ônibus da equipe, né? Como motivar os jogadores precisando da vitória em um jogo importantíssimo, podendo reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro? Como que motiva esses jogadores para poder entrar em campo buscando a vitória depois de um caso que, obviamente, abalou a todos? Obrigado. Então, os jogadores são muito profissionais, eles trabalham muito e tentaram fazer de tudo para ganhar o jogo hoje. Erramos nas conclusões, mas os jogadores se empenharam e entraram bem. Apesar do que aconteceu, acho que os jogadores tiveram uma atitude muito coerente, muito profissional e foram muito unidos no jogo de hoje. Priscila Senhorães, TNT Esportes. Diniz, boa noite. Eu gostaria de levantar um ponto após o apito final, né? A gente pôde ver pelas imagens da transmissão da TV Globo que o Volpi e o Reinaldo acabaram se desentendendo em certo momento, enfim, eles saíram se xingando, o Volpi reclamou um pouquinho do jogo dos atletas de linha, né? Eu queria saber se você enxerga que isso é uma vontade excessiva de ganhar, que eles estão, digamos que, muito ansiosos por essa vitória vir novamente, ou se talvez existe um clima pesado ali. E eu não estou usando a palavra crise, eu digo um clima pesado porque está todo mundo desesperado, digamos assim, preocupado, né, querendo vencer a todo custo e vendo que o campeonato vai andando e as rodadas vão acabando. Obrigada. Tem clima pesado e crise entre os jogadores, absolutamente nada. E o Volpi e o Reinaldo, eles se dão super bem. Foi uma cobrança de jogo que todo mundo queria ganhar e ninguém aceitou a derrota.
o empate, perder 2 pontos aqui em casa, ainda mais como o jogo se desenhou, principalmente no segundo tempo, com tantas chances que a gente teve para ampliar o marcador. Então a discussão foi no sentido que a gente não pode desperdiçar pontos como esse, e acho que a discussão foi até saudável, na minha opinião. Ela chegou até o vestiário, mas já está tudo super bem entre os jogadores nesse sentido. A indignação ela tem que existir mesmo, porque era um jogo que a gente teria que ter vencido. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença.